Oi, gente! Boa noite, tudo bem com você? Seja bem-vindo à live de hoje. Hoje a gente vai falar sobre os 10 erros mais comuns que você pode estar cometendo na hora de assar o seu bolo, tá bom? Seja bem-vindo à live de hoje. Se você não me conhece, eu sou a Raquel, sou confeiteira especialista em buttercream e professora online. Me fala se hoje é a sua primeira vez aqui na live, se você já participou de alguma live aqui, tá bom? Todas as dúvidas que você tiver, pode mandar aí através dos comentários que o João vai ler pra mim, e a gente vai bater um papo hoje aqui sobre massa de bolo, sobre por que o bolo sola, o que pode estar acontecendo para o seu bolo dar errado, tá bom? Já temos gente chegando aí? Temos, a Zice já chegou aqui dando uma boa noite linda. Boa noite! E o pessoal tá chegando. Tá bom. Gente, hoje é o último dia para fazer as inscrições do meu curso Bolos em Buttercream 2.0. É um curso completo para você fazer bolos de festa com cobertura em buttercream. Eu ensino tudo do zero, massa, recheio e o buttercream. 12 decorações, tem 3 bônus especiais lá. E se você quiser saber mais informações do curso, que vai encerrar hoje, é só clicar no link que tá na minha bio lá do Instagram, no Saiba Mais lá no Facebook. Ou então me manda uma mensagem no direct que eu te mando o link direto. Nesse link você consegue ter acesso a tudo que tem lá no curso, o preço, bônus, garantia. Eu dou uma garantia de 7 dias corridos. Se você não gostar, você pode cancelar, que eu devolvo 100% do seu dinheiro, tá bom? Então quem quiser falar também do curso, mandar alguma dúvida sobre o curso, manda aí nos comentários. Eu ainda não tenho previsão para lançar esse curso de novo, então se você tem interesse em fazer parte dessa turma comigo, eu vou ficar super feliz, tá bom? Alguém falou alguma coisa? Não, a Cristiane deu boa noite. Boa noite. Euzice falou que já te assistiu muitas vezes, está aqui mais uma vez com a gente. Que legal. Márcia Lopes deu uma boa noite. Boa noite. Então quem tiver dúvidas sobre massa de bolo, coloca aí pra mim qual a sua maior dificuldade na hora de assar um bolo, o que está acontecendo de repente para você não conseguir assar um bolo. Estamos falando da massa hoje, tá? Vamos focar muito na massa e você pode mandar aí nos comentários, isso já aconteceu comigo, isso não aconteceu comigo. E eu coloquei aqui, eu tô com uma colinha aqui que eu vou escrever aqui no quadro pra vocês. Eu tô com 10 passos que você pode estar fazendo errado, não pode estar dando atenção pra massa do seu bolo dar errado, tá? E aí, errado pode ser várias coisas, pode ser solar, pode ser afundar, pode ser crescer demais, pode ser ficar dura, ficar seca. Isso tudo pode acontecer, ficar esfarelando, quebrar. E aí eu vou falar sobre isso hoje, tá bom? Vamos começar então. Pode queimar do lado de fora e tá crua do lado de dentro. Um monte de coisa pode acontecer na massa do bolo. E é importante você saber que a gente vai num jogo assim de quase de erro e acerto, cercando tudo, e mesmo assim, cercando tudo, pode acontecer de dar errado alguma coisa, e alguma coisa que você não consegue prever tanto. Por isso é tão importante o planejamento. Você sempre tem que ter umas horas a mais aí para fazer outra massa, caso sua massa dê errado, porque às vezes é um ovo que está um pouquinho mais passado e aí pode estragar o sabor da massa. Às vezes seu forno está desregulado e pode estragar a massa. Então a gente cerca tudo pra gente não ter problema com a massa do bolo, e mesmo assim, às vezes, pode acontecer, tá? Eu, muito tempo que não tenho nenhum problema com massa minha, porque eu faço muito bolo, e isso é essencial, você treinar e fazer muitas vezes, mas vez ou outra, às vezes acontece de dar um pico no meu bolo, subir aquele pico gigante assim, e meu bolo... mas aí é só cortar, né? Não tem tanto problema, mas não é comum acontecer, e às vezes acontece. Nas últimas massas que eu assei, aconteceu, e eu tô desconfiando que meu forno tá desregulado, tá cansado, né, coitado, trabalha muito aqui, e eu acho que ele tá desregulado. Vou chamar um técnico aqui, porque as 2 ou 3 últimas massas que eu assei, criou aquele pico que eu não gosto. Eu gosto que o bolo lasse reto, tá? Então, preciso chamar alguém aqui porque não acontecia isso. Então, essas coisas você vai observando no seu forno, na sua forma de fazer o bolo, para ver o que pode estar acontecendo de errado, tá bom? Vamos começar então. Alguém falou alguma coisa? Posso ir, né? Ah, a Zice falou, meu bolo está sempre baixando, isso nunca acontecia. Pode ser o forno, tá? Pode ser um monte de coisa. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Número 1. Qual é o número 1 aqui que eu quero deixar uma dica aqui pra vocês, tá? Isso pode parecer óbvio, né?
mas o óbvio tem que ser dito. O que você pode fazer em primeiro lugar errado? E aí são duas coisas que são diferentes, porém parecidas, tá? Primeiro, você não tem uma boa receita. Se você está fazendo tudo certinho e mesmo assim está dando errado, troca de receita, tá? Porque a receita ela tem que ser bem balanceada para dar tudo certo. Confeitaria é praticamente uma ciência exata, tudo ali tem um percentual e um porquê de estar ali. Você não pode simplesmente tirar um ingrediente e colocar outro da sua cabeça, porque tudo ali tem um porquê. E a outra coisa, ingredientes ruins. Aqui, boa receita, eu vou botar assim, não tem boa receita. Ou ingredientes ruins. Botei como juntos, assim, tá? Nossa, escrevi tudo errado, peraí. Escrevendo, falando, escrevi tudo errado. Ingredientes ruins. Isso é uma coisa, assim, gente, que eu bato muito na tecla com vocês, principalmente com as minhas alunas, isso. Não adianta querer economizar 50 centavos e comprar uma farinha ruim, um leite ruim, leite condensado ruim. Isso não é uma economia legal e bacana para você. Todo custo que você tem, você vai passar para o seu cliente, você tem que ter lucro em cima do seu produto, então você vai fazer o cálculo. Você não precisa economizar 30 centavos e comprar um leite condensado ruim de péssima qualidade. Dentro das marcas que você confia, claro que você tem que escolher a mais barata. Claro, eu também faço isso. Mas não vai no caminho de querer economizar tudo e comprar manteiga ruim, fazer o bolo com margarina ao invés de manteiga, comprar a pior marca de leite. A gente sabe quais são as marcas ruins, tá? E testou, não ficou bom, tem que mudar a marca. Então toma cuidado com isso, tá? Faz uma pesquisa de marcas, sempre tem anotado. Eu costumo deixar anotado, quando eu não gosto da marca, eu já deixo anotado, porque a gente faz tanta coisa, tanta receita, que às vezes a gente se perde nas marcas e aí depois a gente compra de novo porque a gente esqueceu que aquela era ruim. Já aconteceu comigo. Coloca aí nos comentários se já aconteceu com você também. Se compra um leite condensado achando que é bom, é ruim, depois passa um tempão, você esquece e compra de novo. Então eu gosto de ter um arquivo, um controle de marcas, que eu coloco lá as marcas que eu não gosto, tá? Que eu não uso. E dentre as melhores, eu também tenho as minhas favoritas, até coloco isso no material complementar lá do curso, as marcas que eu gosto. Eu deixo lá para as minhas alunas as marcas de farinha, de leite condensado. Claro, é sugestão, tem marca que não tem no Brasil inteiro, mas é bom a gente ter esse controle, tá? Tô eufórica. Porque tem muitas regiões que tem aquelas marcas que são regionais, né? Sim, aí só a pessoa vai saber. Só encontra lá naquela cidade, não há na outra cidade, é outra marca. Sim, aí por isso tem que testar. Tudo a gente tem que testar, né? Comprar uma marca na primeira vez e já fazer um produto para o cliente é um pouquinho arriscado, tá? Pode dar certo, claro, mas é um pouquinho arriscado. A gente tem que testar antes, porque senão a gente depois pode acabar tendo problema, tá? A não ser que seja uma indicação de uma pessoa de confiança, e aí sim você pode usar na primeira, mas mesmo assim tem que tomar cuidado pra gente não ter bolo ruim por causa do básico. O básico é o quê? Ingredientes de qualidade, tá bom? Vamos pro número 2 então, que é uma coisa que também é bobinha, que eu não acredito que quem trabalha com bolo faça isso, mas sempre tem uma ou outra aí que faz isso e eu tenho que falar. Não, que são duas coisas. Não separar os ingredientes. Você vai fazendo e vendo na hora o que tem. E aí corre um grande risco de esquecer de colocar alguma coisa. Não separar os ingredientes e também não ler a receita antes. Porque a gente tem um passo a passo na receita, se a gente fizer lendo primeiro, lê o passo 1, faz o passo 1, lê o passo 2, faz o passo 2. É melhor você ler tudo para depois fazer, claro, né? Porque
Aí você sabe qual a ordem você vai seguir, o que, que você tem que tirar da geladeira, o que, que você não tem que tirar. E a primeira coisa que eu faço quando eu tenho uma receita, mesmo as minhas receitas que eu não decorei todas, né? Eu primeiro leio, mas assim, claro, já fiz 1000 vezes, eu não leio toda vez, porque eu já sei exatamente ali, eu só olho as quantidades, porque eu não decorei ainda. Mas quando eu pego uma receita pela primeira vez, eu leio tudo e depois eu separo os ingredientes. Não tô falando de pesar, tô falando de pegar tudo e botar aqui na mesa. Porque aí eu sei se eu tenho tudo, o fermento, a farinha, tudo, boto tudo aqui em cima da mesa. Isso pode parecer uma coisa tão bobinha também, só que aí a gente às vezes esquece, chega no final, a gente esquece de botar o fermento, por exemplo, esquece de botar óleo, esquece de botar alguma coisa, e seu erro tão bobinho, aí depois você vai lembrar, ih, acho que a massa deu errada quando eu coloquei o fermento. Quem nunca, né? Quem Dá nunca? aquela olhada dentro do forno assim, esse bolo não tá crescendo. Não tá crescendo. Tá ali há 2 horas e o bicho não cresce. Pois é, isso pode ser por causa de uma coisa boba, que é você não ter prestado atenção na receita do bolo, tá? Então, a gente tá aumentando aqui, eu vou aumentando o nível, né? Esse aqui é o básico, né, gente? Tô partindo do princípio que você nunca fez um bolo na vida. E aí, como eu sempre ensino tudo do zero pra vocês, tô falando aqui do zero mesmo. Mas já sei que tem um monte de confeiteiro experiente aí que não corre esse risco de cometer esses erros bobinhos aqui. Vamos então para o 3, não é isso? O 3 também é bobinho, mas esse daqui vocês fazem de vez em quando aí e me mandam mensagem dizendo que deu tudo errado. Ó, tem uma pergunta aqui, ó. A Euzice perguntou o seguinte: fermento é algo que precisa ser sempre também melhor? Tudo tem que ser do melhor, mas aí tem as marcas de fermento que são confiáveis e aí dentro dessas marcas você pode escolher. Tudo tem que ser sempre do melhor, tudo. A Alia falou que acontece com ela de vez em quando esquecer alguma coisa, isso, infelizmente. Também já aconteceu comigo, tá? Hoje em dia é mais difícil, mas também já aconteceu. Tá tudo bem. Outra aqui que eu bato muito nessa tecla aqui com vocês, que é não pesar os ingredientes. Antes eu falei de separar. E agora eu tô falando de pesar ingredientes. Por quê? Porque você às vezes acha que pode fazer um negócio no olhômetro ou usando xícara. Xícara medidora não tem a mesma precisão de balança, tá? E às vezes eu recebo mensagem de meu bolo deu errado. E aí eu falo, pesou? Não pesei. Fiz meio no... pesei tudo, só não pesei o fermento. Botei uma colher de sopa. Não, gente, tem que pesar tudo, tá? Porque uma colher de sopa pode ser rasa, pode ser cheia. Então, assim, você tem que pesar tudo. Principalmente fermento, tudo sem pesar. Tudo. Porque, como eu falei, a confeitaria ela é tudo milimetricamente calculado para estar ali. Você não pode alterar os ingredientes, tá? Queria tirar um pouco do leite. O criador da receita, quando colocou aquela quantidade de leite, ele queria um resultado para o bolo. Maciez, estrutura. Se você tira o leite, está mudando o balanceamento da receita. Você não pode diminuir nada, nem o fermento, nada. Algumas coisas você pode colocar mais ou menos. Exemplo, raspas de limão. Vou botar raspas de limão no meu bolo. Isso sim, você pode botar mais ou menos, porque esse é um ingrediente aromatizante. Ele não tem papel de estrutura, de maciez. Ele tem papel apenas de sabor e isso até pode ser a gosto. Mas leite, farinha, fermento, tudo isso você tem que botar a quantidade pesada que está lá na receita. Essa é a garantia que você tem que seu bolo vai sair igual ao meu, tá? Se você não pesar, não tem como o seu bolo sair igual. E com xícara medidora também não tem como. Porque às vezes a gente bota a xícara medidora com a farinha, a gente aperta um pouco mais, deixa mais soltinho e isso pode mudar o peso da receita, tá? Número 4, essa daqui aí começou a ficar mais avançado aqui o nível de erro. Bater muito a farinha. O que quando eu falo para vocês que a gente não deve bater muito a farinha?
A farinha, ela tem uma proteína chamada glúten. Vocês já devem ter ouvido falar no glúten, né? Isso tem glúten, isso não tem glúten e tal. Tem algumas pessoas que são intolerantes ao glúten. E o glúten é a proteína da farinha. O glúten, se a gente mexer ele demais, manipular ele demais, ele cria uma espécie de redinha no bolo e impede que o seu bolo cresça. Esse é um dos motivos do bolo solar e ficar pesado. É quando você bate demais a farinha. A gente tem uma ideia, eu acho que, não sei se é de novela, de propaganda de comercial, de TV, a gente tem uma ideia de que bolo tem que bater, tem que ficar batendo. E a gente vê as pessoas fazendo bolo, batendo ele, batendo. A imagem que eu tenho de pessoa fazendo bolo é batendo. Só que bater um bolo depende do método que você está usando. Se for método cremoso, você vai bater muito bem a manteiga com açúcar. Quando a farinha entrar na receita, é só misturar, não é para bater. Método cremoso, você vai bater muito bem os ovos com açúcar até triplicar de volume. Quando a farinha entrar na mistura, acabou, não tem bater, é só misturar. E aí você não precisa ficar neurótico com isso não, tá? Você tem que misturar bem, não pode deixar pelotinhas. Pode misturar bem, mas eu indico que seja a mão, não na batedeira. Se for na batedeira, velocidade mínima. Mas como tem algumas batedeiras que a mínima é muito alta, a minha batedeira, a mínima já é muito alta. Então sempre que eu coloco a farinha, eu vou na mão mesmo, eu prefiro, para eu não correr o risco de bater demais. Então, gente, farinha não é para ficar manipulando muito. Por exemplo, quando a gente faz um pão, a gente quer o resultado contrário. A gente quer a casquinha. A gente quer que forme e desenvolva o glúten. Por isso que pão a gente tem que trabalhar muito a farinha. Pizza a gente tem que trabalhar muito a farinha. Agora bolo não. Bolo a gente quer o contrário. A gente quer que o glúten não se desenvolva tanto para não formar essa redinha em cima do bolo, tá bom? Tem uma pergunta aqui sobre equipamento. A Ali perguntou se as balanças importadas naturalmente do Oriente, são confiáveis. Aqueles sites que aqueles que levam 150 dias para chegar, fica 200 dias mais preso no correio e depois você ainda tem que pagar. E ela perguntou também qual a melhor marca de balança, se você tem alguma. A balança que eu uso, gente, é aquela balança que compra em loja de utilidades domésticas de R$25. Isso aqui, ó. Essa aqui, a bichinha tá até sujinha, ó, de tanto que eu uso. É uma balança comum, digital, de lojas de utilidades domésticas. E aí tem essa e tem a balança de precisão. A balança de precisão, ela consegue pesar quantidades muito pequenas, tipo uma pitada de sal. Ela consegue pesar. Mas eu, quando comecei, eu fazia só com essa daqui e dava super certo. Aqui também pega o fermento e tal. O que eu indico? Se sua balança não tá pegando o fermento, você primeiro, por exemplo, bota a farinha. Por exemplo, 300 gramas de farinha e 15 de fermento que precisa. Você bota 300 gramas de farinha e quando você for botar o fermento, você não zera, tá? Você deixa com os 300 gramas de farinha e vai até 315 com fermento. Porque zerado para pegar as 15 gramas, às vezes não pega. Porque ela não é uma balança de precisão. Mas aí você deixa lá com a farinha, não zera e bota o fermento que aí pega. Eu fiz tudo com essa farinha aqui desde que eu comecei. Como eu do curso e eu tenho que testar muita receita e tem que ser muito certo, eu comprei a balança de precisão, que é uns R$50, essa daqui é uns 25, tá? Mas não precisa ter a balança de precisão não, você com essa daqui você já consegue. E essas importadas aí que você disse, eu nunca testei, tá? Essa eu comprei aqui no Brasil mesmo, em lojinhas de utilidades domésticas, tá? Foi R$20 na época, já tem um tempinho, andei pesquisando, agora tá em torno de R$25, R$30. Mas é item essencial para quem quer ser confeiteira. Que ela está comentando aqui que essa aqui é da China. Como quase tudo hoje no planeta é da China, né? Então, sobre o local de produção de origem, sim. Muitos são da China, muita coisa que eu tenho é da China, mas é que eu compro aqui no Brasil. Mas se você for olhar o Made in, vai ser da China, com certeza isso daí deve ser da China. Mas eu nunca comprei em sites lá fora balança. Já comprei coisas no AliExpress, em outros sites de lá de fora, coisas que até chegaram rápido, que comprei um negocinho que separa a clara da gema, uma bobeirinha assim, de vez em quando eu compro, mas balança eu comprei aqui mesmo, mas provavelmente foi produzida na China também. A Shirley Marins comentou que você deu uma boa noite, boa noite. Você falou sobre marca de manteiga, mas ela não conseguiu pegar o nome.
Eu não falei hoje ainda sobre marcas de manteiga, tá? Eu disse que lá na apostila do curso eu coloco lá todas as marcas que eu gosto. E as marcas de manteiga que eu mais gosto são as mais conhecidas. E também a Paulista, Aviação, Fazenda, acho que é Fazenda o nome da que eu gostei também, uma que vem no potinho. Mas hoje a que eu mais estou gostando de usar é a Paulista, por causa da cor. Ela tem uma cor muito clarinha e para fazer o buttercream branco ela fica bem linda, assim, bem clarinha. Mas aí também não, desculpa, Batavo que eu uso. Acho que eu mais uso Batavo e Paulista, eu vejo qual que tá o preço melhor. A Paulista recentemente está com preço melhor e ela tem deixado o buttercream branco, muito branco, então eu tô gostando dela. Mas a Batavo também é boa, e também é boa, como é que fala? A Aviação também é boa, tá bom? Posso ir? Então, gente, em relação à farinha, é isso que vocês têm que ver. Botou a farinha, você não precisa bater muito, o bolo não precisa que bata para ele poder crescer. Ele tem que bater dependendo do início, tá? Se for ovo com açúcar, para o bolo crescer, você tem que bater muito bem os ovos com açúcar. Se for método cremoso, manteiga com açúcar, você tem que bater muito bem a manteiga com açúcar. Botou a farinha, é só misturar, é só agregar, tá? A gente tem que parar com essa ideia de que o bolo tem que ficar batendo. Vamos lá, então. Outro problema aqui, deixa eu limpar o quadro. Vamos no 4. Outro problema que a gente acaba cometendo na hora de fazer o bolo aqui, muita gente fala assim, mas isso é bobeira. Mas não é não, tá? Nada é bobeira. Ingredientes gelados. Já vou colocar aqui o número 6 porque tem a ver com a mesma coisa. Além de você fazer com os ingredientes gelados, você assa o bolo no forno frio, sem pré-aquecer. E esses dois probleminhas aí tem a ver com o fermento, tá? O fermento, ele começa a agir de duas formas principais. A primeira forma que o fermento começa a agir é quando ele entra em contato com um líquido. Entrou em contato com qualquer líquido, o seu fermento já vai começar a agir na massa do bolo, tá? Só que a forma que ele age de maneira mais eficaz é quando ele entra em contato com calor. Então, quando ele entra em contato com o calor, ele começa a agir de forma mais eficaz. E é mais essa segunda parte que ele age, que isso vai fazer o seu bolo crescer e ficar fofinho, tá? Entrou em contato com o líquido, começa a agir, mas entrou em contato com o calor, age melhor. E o que acontece quando a gente bota os ingredientes gelados no nosso bolo? O bolo, quando entrar no forno, vai demorar mais tempo para chegar na temperatura quente, que é quando ele começa a agir de maneira mais eficaz. Só que o fermento, ele não espera, porque se ele esperasse, era só quando chegasse na temperatura alta, ele começaria a agir e estava tudo bem. Só que ele não espera. A partir do momento que ele entrou em contato com o líquido, se ele não ganhar o calor, ele declina, ele abaixa a sua eficácia. Então, quando a gente bota o bolo nos ingredientes gelados, a gente dificulta para o fermento, porque ele demora mais tempo para chegar na temperatura alta, que é quando ele age de maneira mais eficaz. Só que ele não espera, ele vai perdendo a eficácia. A mesma coisa acontece se você botar no forno frio. O fermento já vai estar agindo, perdendo a eficácia e vai demorar um pouco mais de tempo para chegar na temperatura alta, que é quando ele começa a agir de maneira mais eficaz, tá bom? E se você fizer os dois, piorou, porque aí você tá com o ingrediente gelado e ainda com forno frio, demora o dobro, né? Vai chegar na temperatura mais alta, tá? Eu sei que tem algumas confeiteiras aí que são menos conservadoras do que eu sou conservadora no método de preparo e que colocam o bolo para assar no forno frio, tá? Eu já vi várias pessoas fazendo testes, já fiz cursos sobre isso, que se você botar um bolo no forno frio, sem pré-aquecer, quando terminar de assar vai sair um bolo dali, tá? Ele não deixa de virar bolo, vamos dizer. Só que o resultado é melhor, na minha opinião, quando você pré-aquece o forno. Mas você pode decidir aí, tá? Você faz os dois, testa e decide. Não tem problema com relação a isso. Mas eu prefiro o resultado
do forno pré-aquecido, porque eu acho que o bolo fica mais fofinho dessa forma, por causa desse motivo. Tem um motivo para isso, tá? Então, sempre falo para vocês, estudem, testem, vejam o porquê das coisas e decidam no final o que você acha melhor. Ah, Raquel, no meu dia a dia, correria danada, eu nunca pré-aqueço o forno, sempre boto no forno frio e dá super certo. Ótimo. Ah, Raquel, não tem nem como meu forno ficar frio, porque trabalho o dia inteiro, tá sempre quente. Ótimo. É mais o meu caso aqui, meu forno tá sempre quente, porque estou sempre fazendo alguma coisa nele, tá? E porque também eu prefiro o resultado do bolo com ele pré-aquecido, por essas razões que eu falei aqui pra você, tá bom? Alguma observação, pergunta? Tem sim. Ela disse, perguntou, quantos minutos para aquecer o forno? O forno elétrico, ele tem um termostato, que chama, não é termostato, é um termômetro, né? Que você bota lá e quando ele chega nessa temperatura, ele apaga a luzinha, tá? Então, o forno elétrico, não importa quanto tempo você deixe ligado, é só eu ligar, por exemplo, quero 170 graus, eu coloco lá 170 graus e ele tá com a luzinha acesa. Quando ele pré-aquece, ele apaga a luzinha. Mesmo que fique lá 30 minutos pré-aquecendo, porque eu me atrasei, ele sempre vai manter em 170 graus, porque ele tem esse controle. Forno a gás que não tem esse controle, indico 15 minutos, tá? 15 minutos você deixa pré-aquecendo. E aí o forno a gás você não pode, por exemplo, deixar lá 40 minutos, porque ele tende a não ser a temperatura interna a que está marcando no termômetro lá que você botou na pecinha lá. Você botou 170 graus, mas você deixou assando 30 minutos, deixou pré-aquecendo 30 minutos, a tendência é que internamente ele esteja mais alto do que o que está marcando ali. Então, forno a gás, 15 minutos. Forno elétrico, você deixa até apagar a luzinha, que é quando você sabe que o forno está pré-aquecido naquela temperatura. Ou você também pode comprar um termômetro de forno, tem que ser de forno, porque você pode colocar ele lá dentro. E aí, quando chegar na temperatura, você vai ver. E aí, você coloca seu bolo para assar, tá? Fechou? Fechou. Tem uma pergunta aqui mais uma aqui sobre ingrediente. Tá, pode falar. Que é a da Luciana, ela perguntou se você já usou manteiga piracanjuba para o bolo. Não, nunca usei piracanjuba, nunca usei. Se quem usar me conta, porque eu nunca usei. Posso passar então? Então vamos para a próxima. Essa aqui também vocês reclamam um pouquinho, tá? Comigo. É a número 7. Vamos lá. Número 7 aqui dos nossos pontos importantes, que é assar demais. Vocês às vezes falam pra mim que o bolo de vocês está seco. E aí tem duas chances aí que eu posso chutar do bolo de vocês estar seco. Primeiro lugar, a base é que a receita não está bem balanceada com os ingredientes amaciadores. Quais são os ingredientes amaciadores? Açúcar, gorduras e líquidos, tá? São ingredientes que têm papel amaciador na massa do bolo. Se a receita não é bem balanceada e não foi bem criada, você pode ter um bolo ressecado. Só que o segundo ponto, que é, por exemplo, eu confio na minha receita e, por exemplo, a minha aluna falou, fiz sua receita e meu bolo ficou ressecado. E aí só tem uma opção, assou demais. Quando você assa demais, o bolo vai perdendo os líquidos pro ar, né? Vai evaporando, isso aí é física. Vai evaporando todos os líquidos daquele bolo e quanto mais você assar, mais ele vai ressecar. Porque a gente tem um medo de achar que o bolo tá cru. E vamos à pergunta, como eu sei que meu bolo está assado? Aí tem três características que você vai avaliar para ver se seu bolo está assado. A primeira, mas é a mais subjetiva, essa para quem já é boleira experiente, é o cheiro. Só de sentir o cheiro do bolo aqui, eu já sei, ele está pronto, porque ele começa a cheirar. O bolo, quando começa a cheirar, já é um indício que está ficando pronto ou está pronto, tá? Então, você de tanto fazer bolo, você vai identificar quando o seu bolo estiver pronto até pelo cheiro. A segunda coisa que você tem que avaliar para saber se seu bolo está pronto é espetar o palito. Só que espetar o palito no bolo não pode ser logo no início. Porque se for muito no início, antes de 20 minutos, podem acontecer duas coisas. Primeiro, você vai abrir o forno antes de 20 minutos e vai gerar um ar
frio lá dentro, dificultando a vida do fermento também, como eu falei antes para você, isso é ruim. Não abra o forno antes de 20 minutos. E além disso, se você furar o bolo muito no início, ele perde o ar e pode murchar por causa disso, tá? Então espetar o palito é só de depois de 30 minutos, 35 minutos, só no final mesmo que você espeta o palito. Eu só espeto quando eu já estou sentindo o cheiro do bolo, só para ter a certeza que ele está assado. E espetar o palito é sempre no centro do bolo. Ó, aqui tá o bolo, você tá vendo o bolo aqui de cima, tá? Visão aérea do bolo. Quando você for espetar o palito, você não pode espetar o palito aqui. Por quê? Porque todo bolo assa das laterais para o centro. O que eu quero dizer com isso? Que o centro é o último lugar que vai ser assado. Então, para eu saber que o bolo está assado, eu tenho que espetar no centro, porque ele vai ser o último lugar que vai estar assado. Se eu espetar aqui e tiver assado, aqui pode estar cru, tá? Então, não é aqui que se espeta, é aqui que se espeta para saber se o bolo está assado. E só espetar depois de uns 35 minutos. O único bolo que eu conheço que assa em 20 minutos é cupcake, que é muito rapidinho, porque quanto menor a forma, mais rápido. Agora, bolo, esses bolos altos que a gente faz, antes de 35 minutos é difícil, tá? Só se o seu forno for assim, ó, porrego. Então, vai espetar, não espete antes de pelo menos 20 minutos, pelo menos. E se for espetar, espeta no meio para saber se seu bolo está pronto. O terceiro ponto que faz você saber se seu bolo está pronto ou não é apertando, tá? Quando você aperta o bolo também no centro, ele tem que voltar. Quando ele está cru, você sente aquilo assim balançando, você sente que dentro está líquido, tá? Se ele tiver assado, você aperta levemente e ele volta a subir. Ele não afunda direto. Se estiver afundado direto, tá cru. E se voltar a subir, tá assado. Mas o teste do palito é o melhor. O melhor teste é o teste do palito. Começou a cheirar, já faz o teste do palito, que pode ser que esteja perto ou quase pronto. Esteja pronto ou quase pronto. Tá bom? Então, cuidado com isso. Assou demais, que é um erro aqui que eu falo muito, que vocês às vezes cometem, que é a insegurança de achar que o bolo não tá pronto, tá cru. Espetou no meio, saiu limpo, tá pronto. O que você pode fazer, que às vezes eu faço aqui, bolo caseiro, sem ser bolo de festa, às vezes eu espeto o palito no meio e tá pronto, só que eu deixo mais um pouquinho porque eu quero que fique dourado. E aí eu deixo só pra ficar dourado, ficar com aquela casquinha, que eu adoro aquela casquinha em bolo caseiro. Então às vezes eu até ligo o grill pra ele ficar bem douradinho em cima, só por isso. Agora bolo de festa, espetou no meio, saiu limpo, tá pronto, você pode tirar. Pra você não ter um problema de bolo ressecado. Ó, a Ana Isa comentou aqui que o bolo dela fica seco. Então tem que assar um pouquinho menos. Faz esse teste, tá? A confeitaria da Tandy. A minha internet caiu. Essa live vai ficar salva? Vai, eu vou deixar salvar lá no IGTV, tá bom? Michele perguntou: qual a proporção correta de manteiga para cada receita de bolo? Aí isso não tem como eu te dizer aqui, tá? Cada receita de bolo tem uma proporção e eu não tenho como te dizer aqui a proporção da minha receita, tá bom? Shirley Marins, qual a sua opinião sobre farinha que contém amido? Faz diferença? Não, nunca testei. Mas o que acontece? O amido, que é a maisena, né, que a gente chama de maisena, amido, ele tem um papel também bom amaciador na massa do bolo, tá? Eu nunca testei farinha que venha com amido, tá? Mas na minha receita de massa amanteigada vai um pouquinho de amido de milho, um pouquinho, porque isso deixa a massa mais fofinha, tá? Faz o teste. Podemos ir? Então, outro erro que vocês às vezes cometem na hora de assar o bolo, número 8. Quero ver quem vai acertar. O erro 7 é assar demais e o erro 8? Assar pouco, assar de menos. Tirar antes. Às vezes eu recebo mensagem assim, cara, não sei o que aconteceu, o meu bolo ficou cru no centro, deu errado. Calma, gente. Espetou no cantinho. Espetou no cantinho, falou, tá pronto, tirou. Quando o Niki foi cortar, o bolo tava cru no centro. Calma, gente, bolo cru no centro não é que deu errado, não, só não assou ainda. Tá cru no centro, tem que esperar, tá? Então esse é um outro erro que às vezes eu vejo vocês cometendo, de não assar tempo suficiente e achar que já dá o veredito ali, meu bolo deu errado.
Não deu errado, você não deu tempo pra ele, você não deixou ele ser feliz lá, você não deixou ele ganhar a faixa de bolo que deu certo, você já tirou antes. Então, bolo cru no centro não deu errado, ele simplesmente assou menos, tá? Outro erro que eu não coloquei aqui nos 10, mas que eu vou falar agora, que eu esqueci de colocar aqui nos 10, então bônus aqui vai ser um a mais, que é usar tamanho da forma errado. Raquel, meu bolo deu errado, transbordou. Minha massa é ruim. Agora? Não, você usou o tamanho da forma que tá. Duas coisas. Primeiro, você usou o tamanho da forma indicada na receita, porque nunca pode passar de 3/4 da capacidade, tem que ter um espaço para ele crescer. Usei, segui uma quantidade de fermento, porque se você botar fermento demais também o bolo cria aquele pico e pode derramar. E excesso de fermento, gente, não faz o bolo crescer mais e ficar mais fofo, não. A quantidade de fermento tem que ser ideal. Se passar, ele cresce demais, mas não tem força para sustentar e afunda de novo. Então, excesso de fermento não quer dizer que seu bolo vai crescer mais e ficar mais fofinho. Isso pode ser um tiro no pé. Você bota muito fermento, ele cresce demais, não tem força para sustentar e afunda ou derrama, né? Se não tiver capacidade na forma. Então, forma muito pequena, pode acontecer isso, derramar. E aí você fala, meu bolo deu errado. Não, você não usou a forma adequada. E forma muito grande, o que pode acontecer? Eu falo para você usar uma forma de 15 centímetros, você usa de 25, o seu bolo fica com um dedo de altura. Aí você fala para mim, meu bolo solou. Seu bolo não solou, você usou a forma grande demais para aquele bolo. E aí ele não tem como crescer, ele vai ficar baixinho. Só que ele não solou, ele cresceu, só que a forma é grande demais, tá bom? A Lavínia perguntou aqui, meus bolos saem tortos, o que pode ser? Bolos retangulares. Tá. Bolo torto pode ser duas coisas. Primeiro, se seu forno é a gás, dá uma olhada no pé do seu forno. O forno a gás ele tem um pé que roda e às vezes um pouquinho que um esteja mais alto que o outro, o teu forno vai estar assim imperceptível a olho nu, só que teu bolo vai crescer torto por isso, porque o pé tá torto. Segundo ponto, a grade lá dentro pode estar torta. Às vezes tem os lugares que a gente bota a grade e a gente bota um em cima e outro embaixo. Às vezes também é muito pertinho, porque às vezes tem dois lugares muito perto para botar a grade e você bota um em cima e do outro lado você usa o de baixo. E aí isso também pode deixar o bolo torto. E tirando essa parte física mesmo, né, que é físico, o que pode acontecer também para o seu bolo assar torto é que o seu forno está desregulado e a temperatura de um lado é mais alta que a temperatura do outro. E isso pode fazer um lado crescer mais do que o outro. Então o que eu te indico? De cara, pedir para alguém fazer uma análise no seu forno para regular, tá? Isso é importante. Ah, Raquel, o técnico já veio aqui, não resolveu, não tem dinheiro para comprar outro forno e agora o que eu faço? No meio do processo, por exemplo, 50 minutos para assar, quando der 25 minutos você gira a forma para tentar igualar isso, mas não é garantia também, é só um atalho assim, tá? Outra coisa que você pode fazer que costuma ajudar também é botar o seu bolo para assar com uma tampa, usando uma outra forma como tampa ou cobrindo com papel alumínio. Tende a temperatura dentro da forma ficar mais regular e fazer com que, tentar impedir que com isso aconteça. Raquel, não adiantou, não adiantou botar papel alumínio, não adiantou botar a forma em cima, não adiantou rodar, não adiantou ajeitar o pé, não adiantou nada. O que você vai fazer? Corta a parte que está maior e seja feliz. Não para de fazer bolo não, tá? Porque o que vai acontecer é você ter que cortar e nivelar, tá bom? E você pode já ter respondido a Lúcia, que ela colocou, porque meu bolo fica fofinho de um lado e no outro fica seco. Pode ser isso, tá? E é muito... Não. Não? Mentira. Eu bati o olho ali errado, desculpa, ela perguntou. Por que meu bolo fica fofinho e no outro dia fica seco? Ah, tá. O bolo a gente, primeiro, guardou na geladeira. Não pode ficar exposto, tá? Deixa eu mostrar pra vocês como eu fiz com o bolo hoje. Esse foi o bolo da live de ontem. Que eu fiz ontem da galinha pintadinha. Eu tirei 2 fatias hoje pra mim e pro João. Só que eu geralmente o que eu faço? Eu fatio o bolo inteiro e embalo cada um no plástico filme. Só que eu tava com preguiça, a verdade é essa, eu tava com preguiça de cortar o bolo todo. Eu falei, vou botar um plástico filme só aqui,
Porque aqui não precisa, porque o boletim protege e impermeabiliza o bolo, tá? Mas aqui exposto, eu botei um plástico filme, ó. Pra proteger o bolo e não ressecar. Bolo exposto na geladeira resseca completamente, com uma pedra o bolo na geladeira. Temperatura ambiente, se você deixar em temperatura ambiente também sem proteção, tem umas boleiras com tampa. Deixou sem proteção, dependendo de onde você mora, se for um lugar mais seco, também pode ressecar, tá? Então o bolo tem que sempre estar embalado, mesmo em temperatura ambiente ou na geladeira, tá bom? E também, eu lembrei de mais uma coisa aqui, também pode ser o seguinte, quando você faz o bolo e ele fica fofinho na hora, o bolo quando tá quente ele é mais fofinho mesmo, tá? O resultado real daquele bolo é depois que ele esfria. Então, se quando ele tá quente ele tá fofinho e quando ele esfria ele fica seco, mesmo você protegendo assim, pode ser que a sua receita não seja tão boa, porque aí é uma receita mais seca ou você tá assando demais também, como eu falei antes. Ou você tá assando demais ou uma receita que não é tão boa. Porque o bolo quente, ele é mais fofinho mesmo, mas não é a realidade daquele bolo. Até por isso que a gente manda vocês não cortarem o bolo quente para você não quebrar o bolo, não desenformar quente. Depois que esfriou, mesmo protegido com plástico filme e ainda tá ficando seco, pode ser a receita ou você tá assando demais, tá bom? Mais alguma coisa? Não, por enquanto não. Então vamos pro número 9. Ela agradeceu e a Lê também disse que suas aulas são ótimas. Obrigada. Vamos pro número 9. Vamos pro 9. O 9, que também às vezes vocês falam pra mim, é o seguinte. Raquel, sabe o que aconteceu com o meu bolo? Ele quebrou inteiro quando eu fui desenformar. Não deu certo meu bolo. Meu bolo deu errado. Raquel, minha massa deu errado. Quando eu fui desenformar o bolo, ele quebrou inteiro. Ou, Raquel, a minha massa deu errado. Quando eu fui desenformar, ele grudou completamente na forma. Isso não é bolo que deu errado, isso é desenformar no momento errado. Se você desenforma um bolo muito quente, até eu fiz isso esses dias aí e postei pra vocês nos stories. Olha o que acontece quando a gente desenforma o bolo quente. Ele quebra. Porque o bolo quente, ele é muito mais fofinho do que ele em temperatura menos quente, tá? Então, desenformar o bolo quente demais, ele vai quebrar. E aí você vai achar que o bolo deu errado, que a massa é ruim e tal, mas era só porque você não esperou e desenformou ele muito quente. A mesma coisa acontece de dar errado quando você desenforma ele totalmente frio. Deixou de um dia para o outro no fogão e só no dia seguinte foi desenformar. Quando ele esfria, ele tende a grudar na forma e aí você não consegue mastigar. Qual é o melhor momento para desenformar o bolo? O melhor momento para desenformar um bolo é quando ele está morno, nem quente, nem frio. Botou a mão na forma, já dá para segurar? É o momento de você desenformar. De 20 a 25 minutos é o momento ideal, tá bom? E o 10, vamos pro 10, que é o último ponto, que esse aí é básico, mas acontece, que é não treinar, não conhecer seu forno. Ah, Raquel, não me venha com essa, não me venha com essa. Como é que eu vou conhecer o meu forno? Negócio tão subjetivo, conheça o seu forno. De tanto você fazer bolo, de tanto você treinar, você vai conhecer o seu forno. Eu sei que meu forno está desregulado agora. Eu tenho certeza. Por quê? Porque eu sempre assei meus bolos aqui. Quando eu comecei a assar bolos aqui, eu botava minha temperatura em 170 graus, tá? Que é a temperatura média ideal para assar bolo. Só que ele fazia um pico. E essa característica de fazer um pico e ficar rachado em cima é que o forno está muito quente. Então ele já cria esse pico e já racha, aí não cresce reto.
E aí eu, no meu forno, eu falei, 170 graus, o meu forno é muito alto. Vou começar a botar 150 graus. Assei durante 2 anos todos os meus bolos aqui em casa com 150 graus e ele fica perfeito reto. Reto, gente. Tem várias fotos aí minhas de bolo no meu feed e ele cresce reto, não cria o pico. Eu só tiro a partezinha de cima porque não absorve tão bem a calda, né? A parte de cima torradinha, o João gosta de comer também. Por isso que eu tiro a parte de cima, porque não absorve tão bem a calda. Mas eu nem precisaria, porque ele cresce reto. De um mês pra cá, mesmo com 150 graus, ele tá criando pico. E aí eu tô tendo que assar meu bolo menos de 150 graus e ele não cria o pico. Só que eu demoro 1h30 pra assar um bolo. Ou seja, ele tá desregulado. De tanto fazer bolo aqui em casa, eu sei que meu forno tá desregulado e eu preciso chamar alguém pra ver ele. Porque 1h30 é muito tempo pra assar um bolo. Não é pra ficar assim, é 50 minutos no máximo, tá? Então eu sei que ele tá desregulado. E como eu sei isso? Porque eu já fiz muito bolo aqui. Muito bolo nele e eu sei que ele tá desregulado por causa disso. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Emanuele perguntou aqui, ó. Às vezes meu bolo fica solado. Por quê? Olha, aí o que eu vou te indicar? Que você, quando acabar a live, você veja a live toda. Porque eu falei tudo que pode acontecer para um bolo solar. Pode ser por causa da receita, pode ser porque você mexeu demais a farinha, pode ser porque você não escolheu bons ingredientes, pode ser porque você usou a forma inadequada, pode ser porque seu forno esteja desregulado, pode ser porque você não pesou os ingredientes, muita coisa, pode ser muita coisa, tá? E eu hoje na live falei um monte dessas coisas e aí eu te indico depois que acabar aqui, eu vou botar lá no GTV, você assiste tudinho e vê se você não faz nenhuma dessas coisinhas aqui erradas, tá bom? A Elise perguntou o seguinte: para que meu bolo fique da altura da forma depois de pronto, quantos centímetros eu deixo na forma quando coloco a massa? Não é quantos centímetros, você vai só preencher 3/4, tá? Vou pegar uma forma para exemplificar o que é isso. Primeiro ponto mais importante, antes de eu falar isso, você vai seguir a forma que está na receita. Uma boa receita de bolo tem lá a indicação da forma. Se não tiver, procura outra receita, porque tem que ter a indicação da forma que você vai usar, o tamanho, o diâmetro e a altura, tá? Mas, eu peguei uma receita sem e eu queria fazer, como é que eu faço? Você vai fazer, você só pode preencher 3/4 da capacidade. O que são 3/4 da capacidade? Divide a forma no imaginário, isso, não precisa fazer isso que eu tô fazendo. Ó, aqui eu dividi em 2, ó, 2, e cada 2 desse eu vou dividir em 2 também. Temos a forma aqui, 4 partes. Mostra um pouquinho mais perto aqui. Ó, parte número 1, vou mostrar os dois. Não. Assim tá melhor? Tá, pode mostrar mais perto ainda. Aqui. Melhorou. Você vai dividir a forma na sua cabeça em 4 partes, tá? 1, 2, 3, 4. E você só pode botar massa até 3/4, até aqui. Isso aqui são 3/4 da capacidade da forma. Beleza? Se for um tipo de receita lá falar pra você, só encha 3/4 da capacidade, você vai até aqui. Se a pessoa falar, só encha metade, você só vai até aqui. Mas qualquer massa de bolo, se for bem balanceada, você pode encher até aqui, que são 3/4 da capacidade. Tá bom? Beleza. Alguém tem mais alguma pergunta? Vê aí se o pessoal tem mais alguma pergunta. Gente, hoje é o último dia para fazer as inscrições no meu curso Bolos em Buttercream 2.0. A turma tá linda. Quero agradecer demais as novas alunas que chegaram. Sejam bem-vindas, tá bom? E eu vou fechar hoje as inscrições porque eu preciso dar atenção para as novas alunas. Se você tem interesse em fazer um curso comigo, eu ensino massa, recheio, o buttercream de merengue suíço, como tonalizar, como saborizar o buttercream, tudo relacionado ao buttercream para você se transformar numa confeiteira especialista em buttercream, que é a melhor cobertura que tem hoje na confeitaria, na minha opinião, tá bom? Então, se você quer fazer parte, clica no link que está na minha bio lá do Instagram ou no Saiba Mais lá no Facebook.
Vai lá ver todas as informações, tem tudo que vai ter no curso, são 37 videoaulas para você sair formada em confeitaria especialista em Buttercream, confeiteira especialista em Buttercream, tá bom? Tem certificado, tem o meu suporte, eu respondo todas as dúvidas em até 24 horas úteis. Ninguém fica com dúvida lá, eu dou muita atenção, tá bom? Então, se você quer fazer parte, hoje, 11h59, eu fecho as portas e eu não tenho previsão para turma nova, tá bom? Clica no link que tá lá você vai ver o preço, tudo que tem no curso, as aulas, bônus, e a garantia também, que é muito importante, que é: comprou, assistiu o início das aulas, não gostou, eu devolvo 100% do seu dinheiro e a nossa amizade continua, tá bom? Hoje eu fecho, semana que vem nós não teremos live, mas para vocês não ficarem com muita saudade de mim, eu vou liberar na terça-feira e na quinta 2 vídeos de lives que eu não tinha liberado para vocês e vocês me pediram muito. Um é a decoração de um bolo de unicórnio, que vocês amaram e na época eu não deixei disponível, eu vou liberar na terça-feira. E na quinta-feira eu vou liberar um vídeo de uma aula, de uma live aqui também, que vocês me pediram muito, que é como decorar o bolo com ferramentas que você tem em casa. Eu usei capa de caderno, garfo, faca. Quinta-feira eu vou liberar pra vocês. E na outra semana eu volto, é só um descansozinho aqui pra mim, que eu tô exausta de atender todo mundo, de fazer tudo, mas eu amo isso aqui. Mas a gente também precisa descansar um pouquinho, tá bom? Obrigada, fiquei emocionada, obrigada por tudo. Clica lá no link que tá na minha bio. Obrigada pelas mensagens de vocês e na outra semana a gente se vê, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!